Você já parou para pensar por que a dor não vai embora? Não a dor de um machucado recente, a dor daquele relacionamento específico, daquela pessoa específica. Você tenta distância, tenta ocupar a mente, tenta se convencer de que superou, e então uma mensagem, uma música, um cheiro, e você está de volta ao mesmo lugar. Como se o tempo não tivesse passado, como se você nunca tivesse saído dali. Isso não é amor, isso é abstinência. O amor deixa saudade, o vício deixa desesperança. E a diferença entre os dois é algo que quase ninguém te ensinou a identificar, porque a sensação é parecida o suficiente para enganar. Quando você está apaixonado de verdade, existe leveza mesmo na ausência, existe respeito mesmo no silêncio, existe a certeza de que se aquela pessoa saísse da sua vida, você continuaria sendo você, diminuído talvez, mas inteiro. No vício, não existe isso. No vício, a ausência da pessoa é uma ameaça à sua estabilidade. Você não sente falta de quem ela é. Você sente falta do que ela ativa em você. E isso muda tudo. Pense no padrão. Você sabe exatamente como esse ciclo funciona porque você já viveu mais de uma vez. Existe uma fase boa onde tudo parece certo. Depois vem a ruptura, uma briga, um afastamento, um comportamento que dói. Você sofre, decide que acabou. E então ela aparece de novo, ou você procura, ou simplesmente o silêncio entre vocês pesa mais do que o orgulho, e você volta. E quando volta, existe um alívio tão intenso que parece confirmação de amor. Parece que a dor valeu, parece que era real. Não era amor, era a dose depois da abstinência. Isso tem nome. Neurologicamente, relacionamentos instáveis ativam os mesmos circuitos que substâncias viciantes. A dopamina não é liberada pela presença constante. Ela é liberada pela imprevisibilidade, pela tensão entre o prazer e o medo. O seu cérebro aprende que aquela pessoa é uma fonte de recompensa intensa, mas irregular. E recompensa irregular é exatamente o que prende. Não é fraqueza sua, é biologia sendo explorada de um jeito que você nunca autorizou conscientemente. Mas biologia não é destino, e entender o mecanismo é o primeiro passo para parar de confundi-lo com sentimento. Você já se perguntou o que especificamente sente falta? Não da pessoa em termos abstratos, especificamente. Quando bate a saudade, o que passa pela sua cabeça? A maioria das pessoas, quando pensa com honestidade, percebe que a saudade não é da pessoa real, é da versão que essa pessoa foi em algum momento, é de como você se sentia quando as coisas estavam bem, é da esperança de que aquilo pudesse ser permanente. Você não está preso a uma pessoa, você está preso a uma possibilidade que nunca se realizou completamente. E isso é o que torna o vício emocional tão difícil de romper, porque você não está tentando largar algo ruim, você está tentando largar algo que foi bom às vezes. E o cérebro humano é muito mais resistente a largar reforço intermitente do que a largar algo que nunca funcionou. Se fosse sempre ruim, você teria ido embora mais cedo. O problema é que foi real o suficiente para criar raízes, mas instável o suficiente para nunca te dar paz. Você ficou, não por amor, por esperança de consistência que nunca chegou. Existe um comportamento que aparece em quase todo vício emocional e que revela muito sobre o que está acontecendo: a ruminação. Você revive conversas, reconstrói cenas, imagina o que diria se tivesse outra chance, fica horas analisando o que deu errado, como se a resposta certa fosse te libertar, e não liberta, porque o objetivo da ruminação não é entender, é manter contato psicológico com aquilo que o seu sistema emocional ainda não liberou. É a mente tentando não desistir da dose. E você sabe disso em algum nível, porque há momentos de clareza quando você olha para a situação de fora e vê com precisão o quanto aquilo te fez mal, o quanto você cedeu, o quanto você se distorceu para caber em algo que não foi feito para você. Nesses momentos a decisão parece óbvia, e então passa a clareza e a saudade volta, e a lógica não encontra mais espaço. Isso não é fraqueza de caráter. É o ciclo funcionando exatamente como foi construído para funcionar. A pergunta real não é por que eu não consigo superar. A pergunta real é o que esse relacionamento ativou em mim que eu ainda não encontrei em outro lugar. Porque o vício emocional raramente é sobre a pessoa em si, é sobre o que a pessoa representou,
Atenção que você precisava, validação que você buscava, intensidade que confundiu com prova de que era real. E enquanto você não identificar o que estava buscando, você vai continuar procurando nas fontes erradas. Largar um vício emocional não é um ato de vontade, é um processo. E ele começa com parar de romantizar o sofrimento. Você aprendeu em algum momento que amor intenso dói, que se não dói, não é real, que ciúme é cuidado, que distância é teste, que reconciliação depois da briga é prova de que vale a pena. Você aprendeu que a turbulência é sinal de profundidade. Não é, é sinal de instabilidade. E instabilidade não é paixão, é exaustão com adrenalina. O amor que você merece não vai te deixar em dúvida sobre o seu valor. Não vai fazer você analisar o tom de uma mensagem por 40 minutos. Não vai te colocar em ciclos onde a paz é sempre temporária e a crise é sempre iminente. Isso não é o padrão humano de relacionamento. Isso é o padrão de dependência. Você vai sentir falta, e a falta vai mentir para você. Vai dizer que é amor, que era único, que você não vai encontrar igual. E parte disso até pode ser verdade. Você não vai encontrar igual. E isso é bom, porque igual significa o mesmo ciclo, a mesma dor, o mesmo lugar onde você está agora. O que você precisa não é de mais força de vontade, é de honestidade suficiente para parar de chamar de amor o que na verdade é dependência. Isso não diminui o que você sentiu, não apaga o que foi real, mas te devolve a clareza de que você não está preso porque ama demais. Você está preso porque o seu sistema aprendeu a precisar de algo que te fazia mal. E sistemas aprendem de novo. Se esse vídeo tocou em algo que você ainda não tinha nomeado, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Às vezes, uma palavra no momento certo muda a direção de tudo.